Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma pequena loja do varejo. Eu sou o Walter Lopes e hoje eu tô aqui com o Igor Ferreira, responsável por uma rede do Marcelo Móveis e Eletro, não é isso, Igor? Perfeitamente, Walter. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no DecolaCast, segunda participação, né? Tô super animado pra gente bater um papo aí, vamos pra cima. Pois é, você falou da segunda participação, nosso primeiro episódio, inauguração do DecolaCast foi você e o Marcelo. Que honra. Você chegou um pouquinho mais tarde que o Marcelo, então a gente acabou ouvindo bastante da história dele, não ouvindo muito da sua história. E eu queria saber como é que foi a sua participação, a sua entrada na rede Marcelo para chegar a ser o que é hoje na rede. Perfeitamente, Walter. Eu entrei na Marcelo Móveis e Eletro em 2016, fazem praticamente 10 anos que eu trabalho lá com ele. Iniciei trabalhando no depósito, né? Trabalhando com lançamento de produtos, despachando mercadorias, dando entrada em mercadorias e estamos aí até hoje, graças a Deus. Caramba, então você não entrou como gerente, então? Não. Como eu sempre costumo falar, né? Todas as interações que a gente tem com os nossos funcionários agora lá do novo braço da Marcelo Móveis e Eletro, a Marcelo Móveis e Eletro, desde o começo, sempre foi uma empresa de oportunidades e sempre teve muito caminho para quem quer se destacar, para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver. Lá é o lugar certo. Só que tem muita coisa que aconteceu nesse meio campo aí também, né? Até você se tornar gerente, você teve que se desenvolver em muitas coisas, acredito eu, né? Quais foram esses principais desafios que você enfrentou nesse crescimento da rede? Perfeitamente, Walter. Quando eu iniciei na loja, eu iniciei no estoque, né? E fiquei lá por um período, acredito que de 2 a 3 anos. Nesse período eu cursava Direito, estava cursando Direito e fazendo faculdade e trabalhando. E num determinado período, a minha família inteira é uma família de empreendedores e, em um determinado período, me deu a vontade também de empreender. Meu pai trabalha com produtos usados, né? Compra e venda de produtos usados. Eu vi uma oportunidade de trabalhar com isso também. E, enfim, conversando com meu pai, conversando com um e com o outro, realmente eu decidi que eu queria empreender a partir disso. Eu já devia ter uns 20 anos. Já estava no 4º ano de Direito. Mas, enfim, cara, quando a gente nasce com uma coisa, parece que é difícil a gente se desligar disso, né? E aí, falando com o Marcelo, como eu sempre disse que a Marcelo Móveis e Eletro é uma empresa de oportunidades, eu digo isso por conhecimento de causa, porque aconteceu comigo. Eu conversando com o Marcelo falou assim, pô, você tem vontade de empreender, você tem vontade de crescer? No momento, agora, preciso que você desenvolva algumas coisas, mas com certeza a oportunidade virá. E a partir daí foi correr atrás de ponto comercial, foi correr atrás de funcionários depois, de fazer acontecer o negócio mesmo e o resto é história. Foi acontecendo. A oportunidade aparece, mas para quem está preparado, né? E na mesma época que apareceu a oportunidade, eu falo isso porque eu conheço um pouco da sua trajetória, você não ganhou uma loja, né? Tá aqui a loja, tudo bem arrumada, comece a trabalhar. Você teve que se preparar para isso, teve que buscar o ponto, igual você falou, teve que pensar no mostruário, teve que estruturar a loja, contratar pessoas. E tudo isso é uma zona de desconforto, né? Porque você também não estava preparado. Imagino eu que você não teve o treinamento que você precisaria naquela época para formar aquela loja, né? Então você meio que aprendeu durante o caminho. Perfeito. Hoje, olhando a estrutura que a gente está montando lá nesse segundo braço da rede Marcelo Móveis, hoje não diria que está mais fácil, porque a gente exige mais, são novas competências que a gente exige para que as pessoas cresçam com a gente, né? Porém, antigamente era tudo muito no começo mesmo. A estrada era de terra, né? Exatamente, a estrada era de terra. Entre essas conversas que eu tive com o Marcelo e que ele me deu a oportunidade de ser um intraempreendedor, né, de poder empreender dentro da empresa dele, a gente, por diversas viagens onde eu aprendi muito com ele, em muitas conversas, e nos caminhos, procurando ponto, procurando algum lugar para montar alguma loja, a gente pôde escolher alguns caminhos que a empresa iria tomar a partir dali. Aconteceu que a gente achou um ponto lá em Alambari, no bairro Tatetu, onde eu também tive que ir embora, tive que me deslocar. Nesse período também eu estava no 4º ano da faculdade de Direito, mas cara, decidi que eu realmente queria empreender nesse momento e larguei a faculdade, tranquei a faculdade, ainda com uma expectativa de talvez voltar, com dúvida, claro, com medo, porque nunca é fácil você sair da zona de conforto, como você mesmo falou, né? É uma zona de desconforto quando a gente está buscando crescimento. Morei por um período dentro da loja, escolhi os produtos da loja, montei imóveis nessa loja aí.
fiz o que foi preciso realmente, paguei o preço para que as coisas acontecessem nesse momento aí. É legal você falar isso, porque a oportunidade, de novo, né? Ela apareceu, mas você teve que realmente estar numa zona de desconforto absurda, né? Morar na loja, sair da sua cidade natal para uma cidade diferente, com novos desafios. Então, realmente, reforça o quanto você tem que se dedicar para chegar nessa oportunidade. E o legal é que hoje a rede já não está mais assim, né? Ela já tem uma estrutura muito maior para quem quer aspirar, né, um cargo de liderança, um cargo de gerência. Então, provavelmente não vai passar por tudo isso que você passou, né? Exatamente. Quando eu me propus a aceitar esse desafio, né, a gente não tinha a universidade que hoje a gente tem com os treinamentos, a gente não tinha os conteúdos que a gente tem para indicar, até mesmo eu não tinha o conhecimento para desenvolver uma liderança, para desenvolver um vendedor, não tinha ferramentas para ajudar com que as pessoas também se desenvolvessem. Falando sobre oportunidade, né? Uma conversa que eu tive no depósito com o Marcelo, antes de eu me candidatar a querer empreender dentro da empresa dele, junto com ele, uma conversa em que ele falou assim que o cavalo selado não passa 2 vezes. Então, esse foi o cavalo selado que passou na minha vida. Realmente era totalmente uma zona de desconforto, né? Porque foi muito difícil deixar a cidade natal, deixar a família, ir morar dentro da loja e tal. Foi um período bem difícil e toda transformação na vida da gente passa por momentos dessa forma, né? Por momentos mais difíceis. Mas graças a Deus deu tudo muito certo e estamos aí hoje. No dia que o Marcelo esteve aqui, eu acho que, não sei se foi antes de você chegar ou durante a conversa você já estava, mas ele falou muito sobre antes de você ser, você tem que ter, né? Então, ter atitudes, ter competências, ter a habilidade necessária para ser um gerente, para ser um supervisor, né? O que você fez diferente que chamou a atenção do Marcelo para ele dar a oportunidade? Porque, vamos ser sinceros também, né? Ele não vai sortear uma oportunidade. Ele tem que observar a vontade em alguém. Então, o que você fez ou o que você recomenda que as pessoas podem fazer, que é o caminho para a ascensão também? Como a gente está falando, né, na questão da oportunidade, o cavalo selado não passa 2 vezes. E se o cavalo selado passar, o que você precisa fazer? Você precisa agarrar a oportunidade, você precisa ter iniciativa, né? E hoje, lá dentro da nossa empresa, várias pessoas já tiveram algumas oportunidades com a gente de crescimento, se tornar um supervisor de loja, um supervisor de vendas, um supervisor de depósito. E tudo isso graças à pessoa tomar iniciativa, se colocar à nossa disposição. Não à nossa disposição, né? Porque o trabalho que as pessoas fazem nunca é pra gente, e sim pra empresa. E pra elas mesmo, né? Porque uma pessoa, quando ela se destaca dentro de uma empresa, ela não tá fazendo só pra gente, não tá fazendo só a nossa empresa crescer. A imagem dela tá crescendo, as pessoas estão vendo ela se desenvolvendo, as pessoas estão vendo a capacidade dela. E hoje o mercado é muito competitivo e bons profissionais sempre têm grandes oportunidades, né? Desde que não adianta nada você ter muito potencial e não tomar iniciativa. Você tem que também tomar iniciativa. Você não pode ter uma obesidade cerebral com muito conhecimento e pouca ação. Então, o principal, eu acredito que seja a ação mesmo. Tem um negócio que você falou, né? Você citou algumas vezes conversas que eu tive com o Marcelo, viagens que eu tive com o Marcelo, e você, na época, trabalhava no depósito, né? E o Marcelo, ele sempre foi acessível, assim, para ouvir os colaboradores? Cara, o Marcelo, ele sempre teve a vida muito corrida, né? Devido à grande quantidade de lojas que ele tem e na época ele já tinha, e toda a loucura de material de construção e loja de imóveis e várias iniciativas que o Marcelo também tem. Mas sempre era sempre possível encontrar com ele, né? A mesma oportunidade que eu tive, várias pessoas também têm hoje de ter acesso a ele, né? E assim, como líder, Marcelo foi uma pessoa que inspirou bastante e que pôde estar presente sempre que possível, né? Eu fui agraciado porque num momento difícil, no momento de dificuldade dele, eu pude ajudar, né? Eu comecei a viajar bastante com ele porque por um momento ele perdeu a CNH e ele precisava que alguém ajudasse ele a dirigir. Foi nesses momentos aí que a gente pôde se aproximar ainda mais e criar vínculo, né? E de nada adianta também você só ouvir e não digerir o que ele tá falando. Exatamente. Né? Porque o Marcelo é um cara que, pra mim, fora da curva, né? A inteligência que ele tem, às vezes é até difícil conversar com ele, porque o pensamento do cara é muito mais acelerado do que uma pessoa comum, né?
Então, é terminar essa conversa, estudar um pouco do que ele falou, para na próxima conversa você estar mais preparado, né? Exatamente. E além disso, né, além das conversas com o Marcelo, que ajudaram muito, teve muito também da iniciativa de buscar mais conteúdos, né? De buscar se inserir, porque o empresário, o empreendedor, ele, por mais que ele não estude livros, ele está estudando ali na prática. Então, nada melhor do que a gente beber dessa fonte também de livros, né? Que a gente tem oportunidades. Então, esse foi um período também que eu me dediquei bastante à leitura, busquei bastante conhecimento. Foi quando eu tive contato com Geração de Valor, né? Do Flávio Augusto. E são leituras inspiradoras, né? Que podem ter o poder de transformar a vida da gente. Pô, legal, cara. E você falou dessa abertura dessa loja nesse bairro, mas não deu muito certo. Foi o que você chama de estágio da sua vida, né? Exatamente. Foi um período que... Cara, um período que eu aprendi muito, período de muita dúvida, muita dificuldade, porque eu tinha... Quando eu me mudei para lá, no primeiro mês, se eu não me engano, a loja inaugurou em fevereiro. Em janeiro, quando eu tinha mudado para lá, as aulas ainda da faculdade não tinham voltado. Mas eu já tinha tomado a decisão de que eu ia trancar a faculdade e, enfim, ia tocar a vida ali gerenciando loja. Fosse com o Marcelo, se desse errado, eu ia fazer acontecer de uma forma ou de outra. E foi um estágio porque eu tinha uma funcionária nessa loja, né? E a dificuldade já foi gigantesca, porque você performar é difícil. Você se manter em alta performance, né? Se manter gerando resultado é muito difícil. E você fazer outra pessoa gerar resultado é ainda mais complicado, né? Então, foi um período que eu aprendi muito na dor mesmo, porque não tinha o acesso, quer dizer, tinha acesso às informações, mas às vezes não sabia o caminho que tomar para ter acesso às informações. Hoje, como eu falei com a nossa universidade, quem me dera se naquela época tivesse a universidade, até que ela foi criada justamente por conta dessa dificuldade de encontrar o caminho, porque senão você fica pegando conteúdo de um lado, conteúdo do outro, e você não consegue formar uma linha de raciocínio lógica para esse conhecimento. Então, foi de grande valia também todo esse período, porque ajudou, nada melhor do que a prática, né? A prática ajudou demais. Isso que você falou é verdade, né? Porque na internet você acha 1 milhão de conteúdos, né? Às vezes a gente só não sabe qual caminho a gente tem que trilhar, qual conteúdo a gente tem que consumir, mas que tem conteúdo gratuito, tem. E às vezes a gente precisa de alguém nos ajudando, né? Algum mentor, algum consultor, algum amigo mesmo, que possa pegar no ombro e falar, viu, segue esse caminho, ó, olha esse conteúdo aqui. Exatamente. Só fazendo um adendo também, né, para complementar, eu fui agraciado, claro, com a oportunidade que o Marcelo deu, mas também agradeço muito aos gerentes que estiveram presentes nessa fase da minha vida, né? Os gerentes que o Marcelo já tinha, o Hélio lá do Tapeva, o Eberson do Gramadão, o Ebinho, né? Cornélio, o Adir também, que trabalhava no depósito, me ajudou bastante. Enfim, todos eles, se eu esqueci de alguém, peço desculpas aí, com certeza esqueci, mas todos eles, cara, me deram direção realmente, porque a gente precisa de mentores na nossa vida, né? E vai da gente aproveitar as conversas que a gente tem com essas pessoas. Eu podia, de repente, no momento de descontração, levar a conversa para um conteúdo que não fosse me agregar em nada, ou poderia tentar, de todas as formas, extrair um conteúdo. Leandro também me ajudou muito, Nando, enfim, cara. Todo tem mundo... muita gente na rede, né? É muita gente, cara, é muita gente. Se for para agradecer, ficaria o podcast inteiro só agradecendo o pessoal aqui. Não, imagino mesmo. Cara, mas como que é essa história de você sair do depósito, você subir um degrau ali e ir para uma posição de liderança, né? Responsável por uma loja, e depois que não dá certo, você voltar, porque você voltou pro depósito, né? Ah, sim. Você até falou, né, na questão de não ter dado certo a Lambari, né? Então, a loja era de frente com um ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus tinha ônibus de hora em hora para Itapetininga, aonde deixava o pessoal lá na praça da rodoviária ali. Então, era muito fácil para o pessoal de Alambari, do Tatetu ali, ir para Itapetininga. Uhum. Então, eles consumiam bastante, prestigiavam bastante a nossa loja, porém o resultado talvez fosse muito pequeno para o que o Marcelo esperava, pelo porte da loja e tal. E às vezes eu poderia ser uma peça mais importante para ele, do lado dele, tentando ajudar a formatar. Tanto que essa rede que nós começamos novamente em 2022, nesse novo braço, né? A forma de trabalho é basicamente a mesma, mas com alguns diferenciais na parte de administração. Tudo isso foi desenvolvido durante esse período que eu voltei. Então, o que na minha vida pareceu um passo para trás, né? Porque eu tinha ido, me tornado gerente e tal. O que pareceu um passo para trás, eu ter voltado para o lado do Marcelo, né? Para a central e trabalhar do lado dele. Na verdade, para mim, naquele momento, olhando, foi um passo para trás, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se eu continuasse naquela loja, eu ia continuar gerenciando uma pessoa, eu ia continuar vendendo pouco, até por conta do que eu sabia naquele momento, né?
Então foi muito necessário dar esse passo para trás, recuar um pouquinho para poder dar 10, 20 passos para frente aí. Pô, isso é muito legal, porque realmente tem muitas pessoas que passam por esse mesmo momento, às vezes estão nesse momento passando por esse estágio da vida, que é dar uma regredida, só que às vezes essa regredida é criar a estrutura necessária para conseguir dar um up, um salto muito maior do que você já estava, né? Só que para isso tem que ter muita resiliência também, né? Pois é. Hoje a gente já blinda a nossa equipe de todas as formas de passar por isso, porque é algo frustrante e não é todo mundo que aguenta isso aí. E ninguém é obrigado a aguentar isso aí. Eu fiz isso porque eu quis. Foi de fato porque eu queria realmente fazer acontecer, de um jeito ou de outro, como eu falei. Então, graças a Deus, eu entendi depois de muito tempo. Enfim, várias pessoas me ajudando, né, na questão psicológica, de ressignificar isso aí, né, esse entre aspas, passo para trás. E hoje a gente já protege de todas as formas de que aconteça isso com as pessoas que trabalham com a gente, né? A gente direciona tudo para que seja cada passo realmente no momento certo e quando a pessoa estiver apta a dar esse passo, né? Porque naquele momento, a oportunidade que o Marcelo me deu foi ser fenomenal. Porém, eu não estava preparado para aquilo. Então, hoje a gente busca preparar melhor as pessoas para elas poderem alçar novos voos. Para a gente seguir e falar sobre liderança, é importante a gente falar muito sobre esse ponto que você falou, né? Que é o autoconhecimento. É você saber que para aquela situação você ainda não estava preparado e também que aquela situação não poderia fazer uma evolução tão grande quanto você estruturar, né? Dando um passo para trás, né? E às vezes nem sempre é fácil você aceitar essas deficiências que a gente tem, né? Sobre conhecimento, sobre habilidades e comportamentos que são necessários para gerenciar algo maior, né? Uhum. E como que caiu essa ficha para você entender, putz, não era eu que estava preparado, para que você não responsabilizasse o Marcelo, a cidade, os clientes? Como é que foi essa autoanálise aí? Então, o caminho mais fácil, realmente, mais lógico, seria, né, falar assim, pô, fui para lá, fui sem nenhum apoio, sem ninguém direcionando. Porém, acho que isso é terceirizar muito, tirar muito da nossa costa uma coisa que é nossa responsabilidade também. O Marcelo confiou em mim para que eu fosse para lá, né? Então, foi assim, cara, é mais realmente assumir a responsabilidade, ter um bom autoconhecimento, né? Saber que tudo na nossa vida depende das nossas atitudes. Claro que tem fatores exteriores que podem influenciar de certa forma. Porém, a maioria das vezes, tudo está na nossa mão, né? A gente pode eu podia passar por esse momento e falar assim, não, realmente loja não é para mim, eu não quero mais. Ou eu podia falar, puta, sei o que deu errado, sei que não é por esse caminho, sei o que eu preciso desenvolver e vou correr atrás e vou fazer acontecer. Caramba. Interessante, cara. Interessante. Acho que é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo também, que podem estar passando por esse processo, entender que por mais que tudo indique que não é sua responsabilidade, você tentar entender aonde talvez de fato você poderia ter mudado. Se você está envolvido com qualquer situação, alguma responsabilidade você tem. Então, se você está participando, alguma responsabilidade você tem. Exato. Né? E nem sempre é fácil a gente enxergar, né? Exatamente. Bom, mas então nós estamos falando de que ano, quando você voltou para o depósito? Eu fui para Lambari, eu acredito que foi em 2016, 17. 2016 ou 2017. E aí, nesse mesmo ano, eu acho que a loja inaugurou em fevereiro. Em julho, agosto, eu já voltei para a Central, né? O Marcelo já precisou de mim nesse momento que ele perdeu a habilitação e tal. Ele precisou de mim e viu que a loja lá talvez não estivesse dando tanto resultado e que faria mais sentido eu ajudar ele de outras formas. E aí, voltei para lá em 2017 mesmo. E a partir de então a gente foi desenvolvendo. Eu acho que, na verdade, eu voltei para lá em 2018. 2018. Foi 2018 isso. Caramba, cara. E aí foram longos 4 anos de espera para uma nova oportunidade como essa. Foi, exatamente. Eu voltei para o depósito em 2018. Só que dentro desse período aí a gente sempre buscou... o que a gente pode fazer para melhorar a nossa empresa? O que a gente pode fazer para fazer esse negócio crescer? O que a gente pode fazer para transformar o nosso negócio? Para engajar os nossos funcionários? Então, foi um período de muita busca de conhecimento realmente para que a gente pudesse chegar no patamar que a gente tem hoje nesse segundo braço aí da rede e toda a melhora que também teve no braço inicial da empresa também. E é um outro grandioso exercício, né? A paciência. Pois é. Poder esperar voltar para um lugar que você já tinha saído, talvez com alguns pré-julgamentos das pessoas que estavam observando essa situação, né? Às vezes com apoio também. Sim. Mas ao mesmo tempo tendo que ter muita paciência para que você tivesse uma nova oportunidade. Como que é esperar tanto tempo assim?
Até que você falou, né, da questão do pré-julgamento, do apoio. Eu não sei se é questão de ponto de vista. Graças a Deus, Deus me dá muita luz na questão de discernimento mesmo, né, diante das situações. Eu vejo que quando eu voltei para a loja, eu só tive apoio, cara. Eu não tenho nenhuma questão assim sobre julgamentos que fizeram, tipo, da loja que não deu certo e tal. Eu sempre vi o pessoal com muito apoio. Eu sou muito grato a todos que me acolheram de volta na loja, né? Mas a questão da paciência, né, cara? É algo difícil, ainda mais para um jovem, né? Naquela época lá eu devia ter 20, 21 anos. Então foi algo que é difícil você manter a paciência. Mas é muito da vertente que a gente segue para a vida, né? Realmente eu sabia que eu queria empreender, sabia e confiava muito que o Marcelo é uma pessoa que dá muita oportunidade. A gente tem os exemplos aí que eu citei dos gerentes, Cornélio, Guilherme, Ebinho, o Luciano, o Leandro, enfim, a gente viu todo mundo tendo oportunidades. Então eu sabia que em algum momento, se eu continuasse, se eu persistisse, se eu melhorasse, se eu me desenvolvesse, eu poderia chegar novamente a assumir uma loja, a ter uma nova oportunidade e tal, e assim foi acontecendo, né? Tanto eu como o Marcelo, a gente viajava bastante junto para conversar e tal, e até mesmo para procurar ponto para as novas lojas. Então a gente sempre ia conversando sobre, vixe, e se a gente fizer isso? E se a gente trabalhar com uma campanha de marketing dessa forma, se a gente trabalhar com uma campanha para os nossos funcionários dessa forma, se a gente remunerar assim. Então foi um período que eu tive que ter paciência, porque eu não assumi outra loja repentinamente, porém foi um período também que eu estava vivendo o empreendedorismo e vivendo ao lado do Marcelo, assim, foi algo bem positivo. Caramba, legal, cara. Em 2022, Cesário Lange. Esse foi o novo desafio depois desse bairro, então. Exatamente. E aí é o que a gente fala, né, na questão do preparo. Nossa, lembrar de Alambari, lembrar de Cesário são dois cenários completamente diferentes. A Alambari, até porque Cesário já nasceu com uma nova perspectiva, né? A gente já tinha vivido Alambari, já sabia o que tinha dado certo, o que tinha dado errado, o que eu tinha que melhorar, qual a visão que eu tinha que passar para os funcionários. Então, foi completamente diferente, foi outra experiência. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma casa, me instalar na cidade. Já fiquei de uma forma bem mais tranquila lá, né? E negociar o ponto até em Alambari, tem uma situação engraçada que eu negociei o ponto lá. E até isso eu fiz lá, né? Quando eu me mudei quando eu fui para Lambari. E aí na negociação do aluguel lá, o cara falava, sim. O cara, você tem que pagar o IPTU, beleza. Você tem que reformar isso aqui, beleza. Então até na questão de maturidade para você conseguir desenvolver um bom trabalho e negociar bem qualquer coisa, né? Melhorou. Então lá em Cesário Lange já teve negociação melhor de aluguel. Ixi, mudou completamente, é completamente outro lá cenário. Já foi uma equipe diferente, né? Eu pude participar um pouco dessa jornada de Cesário, então a gente via o quão diferente era dos processos que você tinha feito no bairro, né? Então, com certeza você já colheu novos frutos. E falando sobre negociação, se tem uma habilidade que o Marcelo domina também, é a arte de negociar, né? Exatamente. E essa questão de Alambari, quem abriu meus olhos para mostrar que eu não negociei bem aquilo lá foi o Marcelo. O Marcelo é muito bom nisso, é uma pessoa que realmente tem habilidade de negociar. E, enfim, como você falou, né? Você participou daquela época lá, né? Você e o Rodrigo, né? Na questão da mentoria. Então foi algo que foi essencial, cara, para transformar também a visão de como a gente ia tocar aquele negócio desde então, né? A gente conversava muito sobre liderança, sobre cultura, né? Que era algo que hoje é algo primordial para a gente busca zelar muito pela nossa cultura. Eu digo que a nossa empresa hoje lá tem 3 anos, né? Nasceu em 2022, a gente está em 2025. Mas se a gente vê o salto, a perspectiva de cultura que a gente tem naquele local lá já é completamente diferente. E isso com certeza refletiu ali diretamente nos resultados também, né? Sem dúvidas, cara, sem dúvidas. Quando você tem uma cultura dentro da empresa, por mais que você não tenha missão, visão e valores, mas se você sabe o que você quer, se você comunica isso para as pessoas, para os seus funcionários, se todo mundo está alinhado, que era uma coisa que a gente sempre falava, né, de estar na mesma página, né? Se todo mundo estava na mesma página, todo mundo sabia para onde a empresa estava indo, cara, isso fez total diferença, sem dúvidas. Pô, legal demais, cara. E como que... Pegando o gancho do autoconhecimento de novo, o que você aprendeu, que você levou para Cesário Lange para falar, não, agora essas habilidades eu não posso errar?
Cara, principalmente, como eu falei, você gerar resultado é uma coisa. Você fazer com que as pessoas gerem resultado é completamente diferente e muito mais desafiador, né? Tanto que hoje a gente busca muito essa habilidade nas pessoas que querem crescer com a gente, né? A capacidade de fazer com que as outras pessoas gerem resultado. Hoje é muito mais sobre a sua equipe, né? Sobre as pessoas que estão ao seu lado ou abaixo de você na questão hierárquica, do que sobre só as suas habilidades. Você pode ser um vendedor excelente, uma pessoa que arrebenta de vender na loja lá, que tem muito desempenho, o melhor caixa, o melhor vendedor. Porém, se você tiver o conhecimento só para você, isso pra gente é muito importante. Claro que você vai ser um excelente vendedor, um excelente caixa, mas para você galgar novos espaços dentro da empresa, é necessário que você saiba transmitir isso aí também e dar espaço para as outras pessoas, né? E aí a gente tá falando de um fator muito importante para a liderança, né? Que é delegação. Em algum momento você ficou com medo de perder o controle da situação por delegar tarefas? Até hoje, cara. A parte da delegação, a parte de você conseguir gerir essas emoções, né? Tem aquela questão que a gente acha que só a gente vai fazer bem feito, né? Se não for do nosso jeito, tá errado, não vai funcionar, enfim. Hoje eu tenho essa dificuldade, claro, mas é muito menor do que naquela época, né? Graças a Deus, com muito trabalho, né, com a mentoria, né, muitas conversas que a gente teve, isso aí transformou a minha visão, né, sobre as minhas 10 horas que eu trabalho, enfim, são finitas, né, eu tenho 10 horas ali para trabalhar, mas se eu trouxer uma pessoa para fazer o mesmo que eu, me libera 2 horas, então eu já aumento para 12 horas a minha capacidade de trabalho. Se eu trouxer mais um, se eu livrar mais 2, eu aumento para 14, então é um crescimento exponencial. Quanto mais pessoas você conseguir trazer para o seu lado para executar as tarefas que talvez são mais de rotina e tal, mas você vai... E até as tarefas mais difíceis, como supervisionar a venda, resolver um problema com um cliente que chega bravo na loja e tal. Então, a delegação é de extrema importância para quem busca o crescimento, né? Pô, legal. E uma das principais diferenças da rede aqui de Capão, né, que tem as lojas aqui na região com lá, então, é a forma de gestão. Eu digo que é uma forma diferente de gestão que a gente faz lá, como se fosse um laboratório para testar coisas diferentes. Perfeitamente. Tanto lá quanto aqui as duas empresas, as duas redes funcionam simultaneamente, e muita coisa de 20 e poucos anos de história do Marcelo aqui ainda continua. A primeira coisa que ele fez lá no ano 2000, quando ele abriu a loja, ainda funciona hoje em dia, mas tem muita coisa também que a gente conseguiu exportar de lá e trazer de novidade para a rede que já funciona, né? Porque, como você falou, lá funcionou como um laboratório. Então, lá, desde o começo, eu comecei com um acompanhamento de mentoria, né? Comecei buscando conhecimento. Nesse período também tem um grande amigo nosso aí, que é o Willerson, também quero deixar um agradecimento para ele. Foi uma pessoa que me ajudou muito também a me desenvolver, né? Que fiz um processo de coaching com ele também, que foi sensacional, que aí entra muito na questão do autoconhecimento. Foi uma pessoa que ensinou também a respeito de ressignificar, né? Os fracassos temporários na vida, né? Não tem problema você fracassar desde que seja temporariamente. Naquele período de tempo, às vezes, você fracassou, mas a partir dali, a vida segue, a vida continua, não acabou ali, né? Então, o Willerson foi uma pessoa que ajudou muito. Vocês aqui na WS também foram pessoas fundamentais, que ajudaram muito, principalmente na gestão de cultura. O Willerson na questão do Igor líder também, né? O quanto eu pude me desenvolver também. Então, são pontos que diferenciam um pouco, né? Da rede de lá para a rede de cá. Boa, cara. E depois disso, o próximo desafio foi Santa Rita. Exatamente. Aí a gente foi para Tatuí, né? Onde a gente abriu a loja lá no Santa Rita. Mais recentemente, a loja de Cesário, graças a Deus, quero fazer também um agradecimento aqui a toda a população de Cesário Lange. É um povo que me acolheu de uma forma espetacular. Fiz grandes amigos lá, vários amigos que até hoje eu tenho contato. Um pouco menos, infelizmente, do que eu gostaria. Hoje por conta a gente visita as lojas lá, o pessoal até confunde lá, acha que a gente é o Igor e quer falar com o Igor, e ficou a raiz grande lá. Então, pois é. Graças a Deus pude estabelecer muito vínculo lá com os clientes, com o pessoal do comércio de lá, né? Fiz grandes amizades e sou muito grato àquela cidade, porque me ensinou muito. Aquela loja específica lá me ensinou muito. Todo mundo que passou pela empresa lá, de um jeito ou de outro, me ensinou alguma coisa e espero poder ter contribuído com eles também, né? E, enfim, aí agradecendo o Cesário Lange aí por toda
todo o carinho que tem com a loja lá, né? A gente espera que estejam satisfeitos com o nosso trabalho também lá. É um prazer pra gente fazer parte da história de vocês. E agora a gente inaugurou lá em Tatuí, né? No bairro Santa Rita, que é uma cidade espetacular, um bairro espetacular. Eu me mudei daí de Cesário Lange, eu mudei pra Tatuí. Santa Rita é um bairro sensacional pra gente lá. A gente também já fez grandes amigos na cidade. Hoje a gente tem a nossa supervisora lá, a Débora, que tá executando o papel, tá se desenvolvendo na liderança. E também já estabeleceu vínculos lá com pessoas. Tem o nosso amigo lá, o Márcio de Santa Rita também, que é o vereador da cidade lá. E estamos lá agora. O supervisor acaba tendo uma segunda família, né? Porque ele convive muito com as pessoas do bairro, né? E cria muitos vínculos, né? Exatamente. E aí entra muito no que a gente prega dentro da empresa, né? De ser mais que negócio, questão de amizade. Isso aí também foi algo que, como eu falei, funciona desde os anos 2000, desde que o Marcelo abriu a loja, ele abriu com o intuito de criar vínculo, estabelecer relacionamento com os clientes. Então é algo que a gente prega muito diariamente dentro da loja. Vocês estão lá, vocês sabem como é que é. A gente prega isso aí diariamente, né, para os nossos colaboradores, para que o pessoal tratem as pessoas na loja lá como se fossem nossos amigos mesmo. A gente exige esse tipo de tratamento para que a gente crie vínculo, crie raiz na cidade, né, para que a gente realmente faça a diferença, seja se envolvendo num evento na comunidade, seja podendo ajudar uma família que precisa ali, enfim, a gente gosta de gerar vínculos na cidade. Essa é a essência da loja, né? Então, desde que o Marcelo pensou em abrir a porta da primeira loja em 1999, ele já pensava nisso. Então é algo que nos trouxe até aqui e não pode morrer, né? É o propósito, é fazer amigos de fato. Porque a gente tem inúmeras situações com clientes que a gente já passou, que a gente resolveu de uma forma que só um amigo mesmo, porque uma loja, um relacionamento profissional não resolveria, na verdade. Perfeitamente, né? A gente brinca dentro da loja lá que tem coisas que só a Marcelo Móveis faz pra você. Exato. A gente fala brincando isso aí, né? Mas é uma verdade. São situações em que, de repente, um cliente teve um problema com o produto lá e não tem o que fazer, a fábrica demorou a mandar uma assistência, a gente vai lá, troca o produto, empresta um outro pra ele. Então, isso vem muito do Marcelo. É coisa que, pra gente, assim, tipo, pensar, pô, entregar um produto para o cliente ali, ter um prejuízo, mas é um prejuízo temporário, porque você está gerando um vínculo, você está gerando valor para aquele cliente, né? Hoje, num mercado tão competitivo que a gente tem aí com internet, enfim, N situações, né? E os clientes dão preferência para a gente muito por esse vínculo, por essa amizade. E quem não teve contato com a gente ainda, quando tem o primeiro contato, é o que eu sempre falei também. A gente precisa de uma oportunidade. Se o cliente nos der uma oportunidade, eu tenho certeza que ele vai sair satisfeito com a gente. E o legal é que isso se espalha também para os colaboradores, né? Exatamente. Tem várias situações que a gente poderia citar aqui que a gente faz que é mais do que negócio realmente, mais do que um relacionamento profissional, é questão de amizade, até para o nosso time. Sim, exatamente, cara. Agora vocês estão ainda mais próximos lá, fazendo parte da nossa gestão, né? Pra gente é sensacional ver o agradecimento que as pessoas têm pra gente, né? A gente não faz buscando isso, mas é uma consequência. E assim a gente também passa para os nossos colaboradores que funciona com os clientes. Porque se a gente faz uma coisa esperando um resultado, talvez não seja tão legal, uma situação forçada. Mas a gente faz tudo buscando ser do fundo do coração mesmo, e a gente recebe o reconhecimento por isso. É consequência, né? Pô, legal, cara. Então você é o desbravador dessa nova rede aí. Você vai indo de cidade em cidade, abrindo caminho e depois deixando outros supervisores no seu lugar, dando mais oportunidade pra turma. Perfeitamente. Voltando um pouquinho na história aí, né? Quando eu fui pra Cesário Lange, voltando mais ainda, quando eu fui pra Lambari, coitado, não tinha a menor perspectiva de me mudar de Lambari. Eu achei que eu ia viver minha vida lá. E aí, deu errado, né? Voltei pra trás. Hoje não. Quando eu fui pra Cesário Lange, em 2022... já comecei com uma visão diferente, muito por conta da mentoria, por conta da busca pelo desenvolvimento. Então eu já pensava, pô, é possível eu ter uma empresa em que outras pessoas vão fazer ela acontecer durante o dia. E que eu posso ter novas oportunidades, posso buscar novas oportunidades para outras pessoas também. Porque a empresa crescendo, novas oportunidades sendo criadas para os colaboradores, né? Então, quando eu fui para Cesário, já iniciei a empresa lá pensando que alguém poderia assumir o meu lugar, como supervisor de loja, que fosse em qualquer ponto. Mas ainda não, como eu falei na questão de delegação, a gente fica muito preso, a gente não tem essa confiança de que dá para delegar, de que dá para deixar para uma outra pessoa fazer. Então, foi algo que foi muito desenvolvido nessa primeira loja. A questão de saber que a gente pode
abrir uma loja, formar uma pessoa, desde que a gente tenha a base de conhecimento para passar para essa pessoa. E hoje a gente tem, né, com a universidade, base de conhecimento, base teórica, a gente tem muito, né? Desde que a pessoa também agarre a oportunidade, o cavalo selado, e coloque em prática. Então a gente tem muita oportunidade, e na loja de Cesário Lange criou oportunidade. Hoje já tivemos, acho que 3 ou 2 supervisores de loja lá, e supervisores de vendas também, né? Que já tiveram as oportunidades. Aí criou o depósito, enfim, foi crescendo. Já no Santa Rita já foi totalmente diferente. O meu trabalho foi formar a loja, montar a loja e entregar na mão do supervisor já, porque essa pessoa já veio com a base teoricamente formada de Cesário Lange. Então agora ainda continua se desenvolvendo e agora a gente está indo para um próximo desafio aí. Isso vem... Eu lembrei de você falando que quando você foi para o bairro, né? Esqueci o nome da cidade. Para Lambari. Quando você foi para Lambari, você teve que formatar tudo isso, até negociar o ponto. Exatamente. Agora, já no Santa Rita, você já entregou de mão beijada. Sim. Né? E agora vem um novo desafio. E o legal é que esse crescimento está acontecendo com as pessoas de dentro da loja, né? Sim. A gente não precisou trazer nenhum de uma rede aqui ou contratar alguém pronto para levar para lá. Todos foram formados lá dentro. Exatamente, cara. A gente pode até contratar pessoas de outros lugares para trabalhar com a gente, né? Desde que demonstre competência, que a gente se interesse por essa pessoa. É normal do mercado, né? Assim como as pessoas também se interessam pelos nossos funcionários. Mas desde que ela venha e vista a camisa da empresa, né? E vista a nossa cultura. Trabalhe como a gente imagina, né? Esteja de acordo com a nossa missão, visão e valores, né? Mais a missão e os valores, né? A visão é mais voltado para a empresa, mais a nossa missão e com os nossos valores. Não que a gente não possa buscar no mercado, né? Exatamente. Em algum momento a gente vai precisar de alguém um pouco mais preparado. Sim. Mas nosso intuito sempre é aperfeiçoar o conhecimento das pessoas, transformar em profissionais melhores e agarrar oportunidades dentro da rede. Exatamente. E formatar essas pessoas para nossa forma de trabalho, né? De nada adianta. Claro que a gente ouve muitos colaboradores, a gente aprende muito com eles, mas tanto que as pessoas que trabalham com a gente têm muita liberdade de criar, né? A gente está passando por um processo aí de reformulação, onde a gente está mudando vários aspectos da empresa, né? Então, e o pessoal tem liberdade para criar, para mudar, para alterar, enfim. Mas desde que esteja alinhado com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores. Show de bola, cara. Então, 2022, Cesário Lange, 2025, agora no começo do ano, Santa Rita. E agora mais um desafio, Itararé. Agora vem o próximo desafio aí, Itararé. Agora você teve que chutar o balde ali da região do Cesário, Tatuí, se mudou para Itararé. Como é que foi essa mudança, essa cultura, essa população diferente? Como é que você foi recebido lá? Exatamente, cara. Puxa vida, é sempre muito difícil você mudar de cidade, né? Quando eu me mudei para Lambari mais uma vez, o dono do ponto lá, ele perguntava para mim, daí, como é que tá gostando de Lambari? Eu falei, tô gostando, mas eu prefiro Capão. Dele, sabe por quê? Sua mãe enterrou seu umbigo em Capão. Ele sempre falava essa mesma história para mim, né? Enfim, e aí é muito difícil você sair de um lugar e chegar em outro lugar e se sentir em casa. Cesário foi espetacular, Tatuí espetacular, e aí agora um outro desafio, né? Itararé, a terceira cidade, né, que eu vou mudar e tal. Será que vale a pena? A gente pensei muito, né? Foi uma decisão difícil de ser tomada. Não pela questão de se eu ia ou não, que eu ia eu sabia, mas era uma decisão... Porque eu agora já sou noivo, né? Tem minha noiva que me acompanha, então já é um pouquinho mais complicado. E aí, rapaz, eu fui pra lá, pra Itararé, pra procurar uma casa pra ficar já, né? Que, graças a Deus, o apoio da minha noiva eu já tive, então foi muito fácil. Né? O apoio dela, ela comprou a minha ideia, então ficou fácil de eu ir pra lá. Mas aí todo o transtorno, achar uma casa e tal. Beleza. Cheguei em Itararé, falei assim, caramba, né? Pedi pra Deus primeiro iluminação pra encontrar os caminhos, né? Pra abrir os caminhos. E aí, na primeira imobiliária que eu entrei, o cara... Puta vida, parecia que conhecia eu há 300 anos, cara. Faltou o cara me abraçar lá. Que bom que você tá vindo pra cá. Fico muito feliz e tal. Rapaz, é difícil a gente sair de uma cidade e se sentir em casa. Mas eu digo que Itararé, cara, tô me sentindo muito em casa. Sensacional a cidade, cara. Espetacular. Caramba, legal, cara. E como que tá lá? Os preparativos pra inauguração já tem data? Então, agora Itararé, né, tá iniciando. A gente vai ficar com o ponto que era da antiga Mona Lisa Mega Center lá do nosso amigo João Frazon. Mandar um abraço aí pro João Frazon também, que outra pessoa sensacional que nos acolheu muito bem lá em Itararé, né? E agora a gente tá se preparando. A gente inicialmente, né, até espalhou para algumas pessoas da cidade lá que a inauguração seria dia 11 de abril. Porém, como a gente quer entregar um trabalho com excelência, como a gente sempre busca cada vez mais evoluir. O que a gente inaugurou, o que a gente fez na inauguração de
Cesário que deu certo, que a gente pode replicar no Santa Rita. Beleza, a gente fez. Tá, agora o que mais? Beleza, a gente foi lá e definiu mais algumas coisas e melhorou a nossa inauguração. Agora, o que a gente fez na inauguração de Cesário, de Santa Rita, que a gente pode fazer em Itararé e o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode fazer a mais. Como a gente também sempre fala para os nossos colaboradores, é sempre sobre fazer um algo a mais. É nunca se contentar, nunca tá bom, né? Sempre, o que mais que dá para fazer? E o que mais? Para sempre dar um passinho maior, né? Um algo a mais. Então, lá agora em Itararé, já anuncio a todos vocês aí, nossos amigos de Itararé, ainda não vou dizer amigos e clientes, mas futuros clientes de Itararé, a nossa inauguração será no dia 25 e 26 de abril. A loja é ali na onde era a antiga Mona Lisa Mega Center, Rua São Pedro, número 1836. Vai ser dia 25 e 26, uma super festa que a gente está preparando para vocês lá. Se a gente já aprendeu bastante Cesário, já foi uma baita festa, já aprendeu bastante Santa Rita, foi uma baita festa, Itararé vai ser a maior festa de inauguração que a gente vai fazer lá. Cara, tem vários benefícios da rede, mas eu queria entender de você. O que você está preparando de diferente para Itararé que a população pode esperar ali de uma loja de departamentos com vários produtos? Cara, a loja lá de Itararé tem uma particularidade diferente do Santa Rita e de Cesário Lange, que é o espaço físico que a gente tem dentro da loja, né? Então, são ali mais de 1.000 metros que a gente tem à nossa disposição. Inicialmente, a gente está formatando toda a parte de baixo, o piso térreo da loja lá. A gente está formatando, deixando da melhor forma possível. Dos nossos diferenciais, né, que a gente estava falando aí, um principal focado nesse ponto de tamanho de loja vai ser um mix de produtos. Então vai ser uma loja para você encontrar tudo para a sua casa. Tudo que você precisar. Tem coisas, eu preciso de de uma serra tico-tico. Não tenho na loja, não tem problema, a gente encomenda. Preciso de uma roçadeira, a gente encomenda. Pode não ter na loja, mas a nossa loja é completa a ponto de... O que você precisar, a gente consegue para você lá. De um jeito ou de outro, a gente consegue. Como sempre vai clientes na loja lá, os amigos passam na frente lá, eu fico brincando com eles. O que não tem, nós manda fazer. E se não tiver da cor que você quer, a gente manda pintar ainda. Móveis, eletros, ferramentas e aquilo que você consegue imaginar. Rapaz do céu, até onde for a imaginação, você pode pedir pra gente lá. Então, agora, né, voltando um pouquinho, né, a gente trabalha com a linha lá completa de móveis, colchões, eletrodomésticos, fogão, geladeira, enfim, né? Tudo para sua casa mesmo. E também uma novidade, né? Uma novidade não, algo que a gente tem com bastante... um mix variado, né? São os celulares. A gente trabalha também com vários modelos de celulares e tal. E o melhor de tudo isso aí, já vou acabar queimando um cartucho aqui, mas já vou falar para vocês, que é o carnezinho mais amado da cidade. Vocês não podem ficar de fora do carnezinho mais amado da cidade. E diz que é fácil abrir crediário lá? Rapaz, a gente tem um motivo pra gente falar que é o carnezinho mais amado da cidade, né? A descomplicação que é você abrir um crediário com a gente lá é sensacional, cara. Graças a Deus a gente conseguiu formar um processo muito bom de crediário, então é muito simples você abrir um cadastro com a gente lá, CPF, RG, comprovante de endereço e de renda. Você pode encaminhar pra gente no WhatsApp, é coisa rápida, é jogo rápido pra fazer. Cara, são esses 4 documentos basicamente que a gente pede lá, sem burocracia nenhuma, rapidinho, o seu limite já sai na hora ali, você já sabe se dá ou se não dá pra comprar. Então é muito facilitado, cara. O maior desafio é ter que tomar um cafezinho com nós, então. Pois é, cara, o que vai tomar mais tempo vai ser sentar com a gente lá, bater um papo, que a gente gosta bastante de conversar, inclusive... Mais uma vez, quero convidar todos, dia 25 e 26 de abril, vão lá tomar um cafezinho com a gente, só fazer uma visita. A gente sempre fala e sempre repete, né? É mais que negócio, é questão de amizade. Então, se você estiver passando por lá, chegue lá para tomar um café, chegue lá para bater um papo com a gente lá. Já tem os nossos colaboradores lá, o Zequinha, o Willer, a Angélica, que é a nossa vendedora, e outros funcionários lá também que faziam parte da Mona Lisa Mega Center. Então, os clientes da Mona Lisa Mega Center poderão ter acesso aos antigos funcionários, ainda vão continuar lá, né? E a gente espera que todo mundo possa ir lá prestigiar a nossa inauguração e fazer parte da nossa festa. Mas fale pra mim, cara, esse negócio de entrega e montagem grátis é verdade mesmo? Rapaz, entrega e montagem grátis, rápida e eficiente ainda, cara. A gente trabalha muito em cima disso aí, né? Nós estamos também... Para além da loja, a gente coloca um estoque à disposição da cidade, né? Logicamente, quem precisar comprar com a gente tem todo o nosso estoque ali à disposição. Então, e de repente, vamos supor lá, puxa, minha geladeira queimou, eu quero essa geladeira. Essa específica eu não tenho ali para entregar na hora, para você não ter uma embalada. Não tem problema, a gente também tem a disposição de tirar do nosso mostruário ali, desfalca a loja depois a gente vê. O importante é que sane o seu problema ali, sane a sua dificuldade.
Cara, e como é que vai ser essa inauguração? O que vai ter nessa super festa aí? Rapaz, a gente tá preparando primeiro pro dia 25 e 26, né? No dia 24, a gente tá preparando uma carreata. A gente vai fazer uma baita festa de anunciação já na quinta-feira. Acredito que seja quinta-feira à noite. O horário ainda a gente vai divulgar. Quem quiser participar também tá convidado para ir lá fazer um barulho com a gente. E no dia 25 e 26, aí vai ter pula-pula, algodão doce, pipoca, piscina de bolinha, uma festa pra criançada. Vão ter os personagens lá também. Até o Homem-Aranha vai estar lá. Olha só. O Homem-Aranha vai pra lá também. Contratamos o Peter Parker pra fazer parte da nossa inauguração Direto também. de Hollywood. Direto de Hollywood, o Peter Parker vai estar lá também. Então, cara, e claro, ofertas, né? Preço descontaço, carnezinho, produtos em 10 vezes sem juros. Então, são várias vantagens lá no E vai ter oferta especial para inauguração? Cara, vão ter várias ofertas especiais para inauguração, né? Não de um produto só, né? A gente vai colocar um produto de cada setor ali, um roupeiro, um armário e tal. Um produto de cada setor. A gente ainda não definiu porque a gente está terminando nosso layout, mas assim que a gente terminar, a gente vai definir e vão ter ofertas de vários tipos lá. Show de bola, cara. Cara, acho que era isso então. Quer deixar um convite especial mais uma vez para a turma de Itararé, então comparecer nos dias 25 e 26 de abril. Certo. Pessoal, mais uma vez, primeiro, antes de deixar o convite para vocês, eu quero agradecer a população de Itararé mais uma vez por todo o acolhimento, por fazerem com que eu me sinta em casa mesmo aí. Todo o pessoal de Itararé tá de parabéns, vocês tratam as pessoas aí como se fossem da família de vocês. Então é com muita satisfação que a gente vai entregar uma loja especialíssima para vocês aí, com um mix variado de produtos, muita quantidade, muita diversidade, tudo que você precisa você vai encontrar na Marcelo Móveis Eletro. Como eu falei, se não tiver o produto lá na hora, a gente consegue encomendar, a gente arruma na hora para você lá, a gente busca fazer o negócio, a gente busca entregar o produto da forma mais rápida possível. Então, dito tudo isso aí, no dia 25 e 26 de abril vai ter a nossa super inauguração aí da Marcelo Móveis Eletro, no ponto que era a Mona Lisa Mega Center aí, Rua São Pedro, número 1836. Você não pode ficar de fora, nós vamos ter um super café da manhã, vamos ter vários produtos aí em ofertas, né? Vamos ter o carnezinho facilitado para que vocês abram o crediário com a gente. E tem mais uma coisa, na inauguração também nós vamos ter sorteios. Então é muito importante que você vá lá, passe a fazer um cadastro com a gente lá, nome e telefone lá que seja, a gente já faz um cadastrinho rapidinho para vocês, para que você possa participar do nosso sorteio de inauguração. E na semana que vem, eu acho que na semana que vem mesmo, nós vamos lançar um sorteio. Um sorteio mesmo, para que você preencha um formulário, um pré-cadastro já, para que você saia na frente. Você já vai sair na frente de quem vai chegar na loja lá, seu cadastro já vai estar feito. E para que você possa concorrer a um sorteio que a gente vai fazer. Todo mundo que comparecer no dia 25 e 26 vai participar do sorteio. O brinde ainda é uma surpresa para você, a gente está preparando algo bem especial. E você já pode preencher esse pré-cadastro para concorrer aos produtos do nosso sorteio. Serão mais de um. Show de bola, cara. Então, dia 25 e 26 eu também já tenho um compromisso. Vou estar lá com você, prestigiando essa inauguração. E que seja um sucesso, cara. Boa sorte lá. E é isso. Boa sorte para nós, né, Walter? Que Deus abençoe, que nos dê muita força nesse novo desafio, né? E isso aí, pessoal. Dia 25 e 26 de abril. Então, você não pode ficar de fora. Não marque nada. Não saia para lugar nenhum. O seu compromisso é com a gente. Você de Itararé, o seu compromisso é com a gente. Marcelo Móveis Eletro, Rua São Pedro, número 1836. Você não pode ficar de fora. Show de bola. A loja que a cidade merece, né? Exatamente. Com condições, preços acessíveis, carnezinho mais amado da cidade e entrega e montagem totalmente grátis. Exatamente. Show de bola, cara. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Se você é de Itararé ou tá na região, dia 25 e 26, você tem um compromisso. Você está convocado a participar da nossa super festa de inauguração na loja Marcelo Móveis e Eletro. Valeu, Igor. Fica assim, então. Vamos ficando por aqui. Bora decolar, turma. Até mais. Valeu.